Agora 8 horas 40 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo lá nas redes sociais, no Face, YouTube, Instagram, também daqui a pouco vai virar podcast esse programa, logo mais tem reprise na Plena TV e amanhã no jornal impresso Folha da Manhã, bem cedo, nas bancas e também nas casas dos assinantes. De volta no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnóstico por Imagem. Campos tem 21 graus agora, o tempo segue nublado, né? Já choveu hoje pela manhã, há previsão aí de essa chuva leve, né? Pancada de chuva rápida e leve aí no decorrer do período. A máxima não deve passar de 25 graus aqui na cidade. No programa de hoje, com a Luísa Abreu Barbosa, estamos conversando com a Francimara Barbosa Lemos, ex-prefeita de São Francisco, hoje conversando com a gente. E para fechar aqui esse último bloco, pediu a Luísa para trazer, então abrir aí esse bloco com essas projeções das eleições de 2026, todos esses movimentos que estão sendo já detectados pelos bastidores da política, sendo alinhado aí, né, esse tabuleiro para 2026. Aloysio, por favor. Samara, a gente falou sobre pesquisa no final do último bloco. Antes de entrar em pesquisa nesse bloco, eu vou entrar nos bastidores, né? A gente estava falando aqui, comentando no intervalo de um dos blocos, que nessa eleição você talvez venha candidata a deputada e não Frederico. Frederico veio na última, se elegeu suplente, né? Perguntar sobre isso, né? Sobre a sua pré-candidatura estadual, se você confirma, e como é que você, sendo uma ex-prefeita, de 8 anos, município aqui do interior, do estado do Rio de Janeiro, do Norte Fluminense, mais especificamente, como é que você vê a condição que tanto o Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, pré-candidato a governador, deve já concorrer sentado na cadeira, né? Pampolha foi para o TCE, vice-governador, e de Vladimir Garotinho, que é apontado, inclusive na mídia carioca, como possível vice numa chapa de Eduardo Paz governador. Então, que você falasse um pouco sobre a sua pré-candidatura e que você analisasse essa condição estadual que Rodrigo e Vladimir ganharam. Então, Luiz, aproveitar aqui a oportunidade, né, mandar um abraço aqui para o Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, muito parceiro também no município de São Francisco, Vladimir, prefeito de Campos, que é meu amigo também. Então, a minha pré-candidatura, o meu nome, ele está sendo ventilado sim, provavelmente serei sim pré-candidata a deputado estadual. O Frederico abriu mão que fosse para mim, só que a gente está conversando com o grupo, a gente está conversando com todas as pessoas que estejam envolvidas nesse novo processo. É algo que não pode ser somente para a Francimara. Eu não quero prejudicar pessoas que estejam hoje lá, que com certeza serão perseguidas por terem que apoiar a Francimara. Então a gente está conversando muito, a gente tem feito várias reuniões para saber o momento certo se eu irei lançar o meu nome à pré-candidatura. Mas até o momento a gente tem ventilado sim, e aí isso acontecendo será comigo e não com o Frederico, que ele abriu mão para mim. E sobre esse tabuleiro político hoje, eu acho que o Rodrigo ele tem um trabalho prestado como presidente da Alerj, como deputado estadual, como de lá ao lado do governador Cláudio Castro. Eu acho que ele tem um nome bom para ventilar aqui no interior, assim também como eu acho que o Vladimir é uma pessoa, um prefeito de uma cidade de interior, uma das cidades mais importantes do interior do estado do Rio de Janeiro. Então tem também essa condição. Então acho que é muito cedo para eu avaliar assim, quem vai ser e quem não vai ser, mas eu acho que todos os dois têm a oportunidade e seria muito bom o município de Campos ter um representante como vice-governador ou como governador
do estado do Rio de Janeiro para representar a nossa cidade. Eu acredito que assim os municípios de interior poderiam ser mais bem vistos pelo governo do estado. Lembrar que a gente já teve governadores antes, né? O de Barros, o Rosinho e Garotinho recentemente, né? Sim. Entre os anos 90 e 2000. Mas vamos lá, pesquisas. A última pesquisa que a gente tem que pesquisa no estado do Rio de Janeiro, né, é a Paraná, divulgada dia 27 de maio, que deu o Eduardo Paes, aí na evolução de abril-maio, né, ele foi de 48,9 para 57, um crescimento fora da margem de erro, né. Tarcísio Mota, deputado do PSOL, de 8,7 para 8,3, ele variou. Rodrigo Bacelar oscilou para cima, 8,2 para 10,4. Ítalo Marcilli, que é um médico bolsonarista, meio que tenta ser uma espécie de Marçal Fluminense, né? Também quase não mudou, 1,6 para 1. Quer dizer, Paes mantém uma grande vantagem, como mantinha em todas as pesquisas anteriores. Como político experiente, o que você acha que o Rodrigo teria que fazer para tirar essa vantagem de Paes nas pesquisas? Eu acho que a política é algo muito dinâmico, né? Hoje é um jeito, amanhã é outro. Eu acho que falar assim, o que ele deveria fazer para mudar esse quadro, eu não saberia te dar essa resposta agora, assim, no ato, assim, nesse momento, porque, como eu te disse, eu acho que a política é muito dinâmica, eu acho que é muito cedo para avaliar as pesquisas. A gente está vendo aí, pesquisa, eu também sou uma pessoa que trabalho muito com pesquisa, inclusive a minha pré-candidatura eu tenho trabalhado muito em avaliação ao meu jeito de ser em São Francisco, a avaliação ao governo de São Francisco também. Então acho que a política é muito dinâmica, eu acho que é tudo muito cedo para eu opinar assim, o que deveria mudar, o que deveria ser feito. Eu acho que a gente pode aguardar um pouco mais, seguir um pouco para ver como que vai ficar mais lá na frente. Eu vejo que é muito dinâmico para muito estabilidade, muito estável ainda essa questão. Vou mudar a pergunta. Você acha que essa diferença é possível de ser tirada? E até que ponto você, por outro lado, ser tirada, que eu falo de Rodrigo tirar a diferença para Paes, né? Você acha possível ser tirada? E, por outro lado, até que ponto, se o Vladimir fosse vice de Paes, reforçaria essa pretensão dele de ser governador? Então, eu acho que mudar, que sempre é possível. Como eu disse, a política é muito dinâmica, é muito estável, então cada hora é de um jeito, cada hora é um momento da pessoa, a gente tem que aproveitar o momento que está sendo vivido. E eu acredito que pode ser mudado, sim, como acredito também que o Vladimir vindo também pode mudar ou pode não mudar. Então, eu prefiro continuar nisso. Eu achar que é muito cedo para a gente estar opinando, principalmente para mim, para eu, Francimar, estar opinando nessa questão de governador, de vice-governador. Eu prefiro deixar para dar essa opinião mais para frente. Temos pouco mais de 1 ano e 3 meses para as eleições, né? Marco Marcel que dizia, vice-presidente, né? Em 1 ano e 3 meses, tudo pode acontecer. Muita coisa. Inclusive nada. É muito dinâmico, né? Muito... não, sim. Pesquisa é até outro momento, né? Eu gosto muito de trabalhar com pesquisa também. Trabalho muito. Mas para senador, também há um favoritismo. O Senado, esse ano são 2 vagas, né? Há um favoritismo grande de Flávio Bolsonaro à reeleição. E se fala muito nessa segunda vaga. Quem seria que ficaria com essa segunda vaga? Cláudio Castro, se vier candidato a senador. Portinho, que assumiu o Harold, já está no PL, e dizem que seria mais do agrado do próprio Bolsonaro. Benedito da Silva, deputado federal do PT, que está muito bem avaliado nas pesquisas. A própria Clarissa apareceu pontuando bem nas pesquisas para o Senado. Como é que você vê esse quadro do Senado? Eu acho que esse quadro do Senado, como eu vou também na mesma linha, ainda é muito cedo, acho que muita coisa pode mudar, mas eu acredito também, hoje, no meu papel hoje, eu torço para o governador Cláudio Castro, se ele vier ao Senado, eu torço por ele, né, até porque hoje eu faço parte do governo dele, eu não poderia falar diferente.
né? Torço por ele, mas continuo achando que é tudo muito dinâmico, é tudo muito imprevisível ainda. Pode surgir outros nomes, podem outros se sobressaírem mais do que outros, então é muito estável, mas hoje eu torço sim pelo governador, se ele vier candidato ao Senado. Mas a despeito da sua torcida para Cláudio Castro, já que lógico que você integra o governo dele, você não acha que Flávio Bolsonaro é franco favorito para a eleição, não? Na primeira vaga? Pode ser que sim, mas ainda vai ter a segunda cadeira, né? Sim. Aí, sim, pode, acredito que sim. Mas essa segunda cadeira, acredito que ele possa estar brigando também por ela. Sim, não, ele está na briga. Fala assim, eu digo hoje, né? Porque é muito, como eu estou dizendo, é muito... Porque todos os analistas consideram que, mesmo analistas de esquerda, consideram que Flávio é franco favorito para a primeira cadeira, né? Sim, isso é lógico. Você concorda com isso? Concordo, sem sombra de dúvida. E é que a briga, sim, é pela segunda. Pode ser Cláudio Castro, pode ser Benedita, pode ser Benedito, pode ser qualquer outra pessoa. Mas vamos lá. E presidência da República sempre não tem jeito, o cargo maior que sempre atrai mais atenções, né? A gente está vivendo de uma virada aí de maio para junho muito ruim para o presidente Lula, né? Uhum. Ele alcançou na Atlas Intel e na Quest, pequena diferença, dois institutos de muita credibilidade, um internacional e outro nacional. A Atlas Intel foi pesquisa no mundo todo, né? Acertou a eleição de Trump nos Estados Unidos, na última eleição, né? A Quest é respeitabilíssimo, né? Talvez seja hoje o instituto mais conceituado do Brasil, dando índice de reprovação de Lula na casa de 51,7%, 57%, né? E mostrando, a Quest não divulgou o primeiro turno, estimulada. A Atlas Intel, sim. Na Atlas Intel, Lula ainda lidera o primeiro turno, mas ele já aparece perdendo no segundo turno, a projeção do segundo turno, além de Bolsonaro, que está inelegível, né? Então não conta, que está demitido, mas a Atlas Intel mostrou ele perdendo no segundo turno, Lula, tanto para Michele quanto para Tarcísio de Freitas. E, em sequência, a Quest colocou Lula em empate técnico, não divulgou o primeiro turno, mas em segundo turno, empate técnico com 4 nomes da centro-extrema-direita. Quer dizer, se botar Bolsonaro, são 5, Bolsonaro não conta, né? Michele, Tarcísio, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, né? Então, são 4 nomes que já, segundo a Quest agora, como você falou, é trato do momento, mas se fosse hoje, seria assim. Como é que você projeta essa eleição presidencial? Hoje eu vejo assim, vou falar assim por São Francisco. São Francisco é um município muito bolsonarista, né? Então, um lugar que eu vivo mais, que a gente vê mais a política florescer. Hoje eu vejo, se a eleição fosse hoje, com certeza a Michele Bolsonaro levaria. Eu penso assim hoje. Mas continuo dizendo que a política é muito dinâmica, ainda falta um ano e pouco, a gente não sabe o que pode vir pela frente. Mas hoje o Bolsonaro não sendo candidato, né, não podendo ser candidato, e abrindo essa oportunidade para a Michele, eu acho que tem grande chance, sim. A gente, como ex-prefeita, né, vamos dizer assim, de um município pequeno do interior, eu sempre, não vou dizer fugir, eu sempre evitei um pouco, dar até a minha própria opinião, porque a gente, quando se torna prefeito, não importa o prefeito, o presidente que esteja lá, o que importa é que a gente precisa correr para a nossa cidade. E como eu digo a você, o município de São Francisco é um município que ele respira política 24 horas. Qualquer lugar que você vai, a conversa é política. Então, eu prefiro, assim, continuar achando que ainda é cedo, mas com a minha opinião, que se a eleição fosse hoje, pelo retrato que se encontra hoje, eu acho que a Michele teria grande chance, sim. E Tarcísio de Freitas e os mais nomes? Acho que apareceram aí, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Não sei, como eu estou dizendo, em São Francisco eu vejo mais assim, pelo retrato de São Francisco. No geral, não. A eleição não é São Francisco, a eleição no Brasil. Não, né? Sim, mas eu estou dizendo assim, onde eu respiro a política hoje, eu sei que não é. Mas estou dizendo assim, estou dando esse exemplo do lugar que eu vivo hoje, que hoje eu estou focada, né, em outras situações. Você
Se dependesse de São Francisco, seria Michele, é isso que você está dizendo, é isso? Acredito que sim. Acredito que sim. Nogueira? Perfeito. A impressão que se tem, né, dessas cidades fluminenses todas são justamente essa, né? Esse perfil bolsonarista, a maioria delas, acho que só duas que não fizeram esse perfil bolsonarista prevalecer nas urnas, o resto das 92. Só mais umazinha, Francimara, 8h55. Porque não quero botar fogo no parquinho, não. Quem sou eu? Sou da paz, sou do. Como é que vai ser essa eleição aí para deputado? Vai ser. Eu estou prevendo aqui. Vai ser outra eleição para a prefeitura? Você vai querer levar a coisa para provar para todo mundo que quem tem voto em São Francisco é você e não a atual prefeita? Como é que vai ser isso aí de outubro do ano que vem? Se você, de fato, estamos falando numa condição de pré-candidato. Não, Cláudio, eu não sou muito assim de provar nada, não. Eu tenho serviço prestado, eu tenho a credibilidade do meu nome, eu tenho tudo que eu possa angariar votos, até porque nessa pré-candidatura, para acontecer realmente ter o êxito do sucesso, eu preciso de outra cidade, não preciso só de São Francisco. Mas eu vejo também que se a eleição fosse hoje, eu teria uma grande chance de ser muito bem votado dentro da cidade de São Francisco. Quero aqui até aproveitar um gancho, eu sei que já está no final, mas uma coisa que eu esqueci, se você me der a oportunidade, eu gostaria de falar. A gente tem visto falar muito em São Francisco de 11 ruas ou 10 ruas que serão pavimentadas nas localidades de Travessão de Barra. E a gente ouve pessoas beneficiar que vou apoiar o deputado A, porque ele vai conseguir essa obra aqui para Travessão de Barra. Eu gostaria de deixar claro aqui para a população que lá no meados de 2021 para 2022, inclusive o vereador Milcinho, que era líder do governo na minha gestão, que hoje é secretário de Segurança e Ordem Pública, ele levou o projeto, que esse projeto dessas ruas foram feitas através da minha gestão, foram licitadas até então, o deputado Max, ele era o secretário de Ordem Pública, de Urbanismo, se eu não me engano, perdi aqui o raciocínio. Ele era o secretário do governo do estado e essas ruas foram licitadas, o projeto foi entregue na minha gestão, foram licitadas na minha gestão e não sei por que ainda não aconteceu, mas que hoje o deputado Bruno Dauari está com essa pasta, inclusive na entrega do SAMU na Praça São Salvador, que foi entregue as ambulâncias do SAMU em Campos e para São Francisco. Nós estivemos conversando, nós dois, e ele falou: prefeita, à época, as ruas de travessão estão na minha secretaria, vou fazer de tudo para estar liberando para a senhora essas obras. E não aconteceu, e agora está para acontecer. Eu estou ouvindo essa conversa em São Francisco, do apoio de várias pessoas por essas ruas, mas eu gostaria de deixar claro, não só para a população, mas para todos que foram licitadas e o projeto foi entregue desde a minha gestão. Então, eu fico feliz e vou estar torcendo para a Travessão de Barra ser contemplada com essa obra, que foi um projeto da nossa gestão. Desculpa. Nada, tranquilo. Tudo bem. Posso fazer um último apontamento? Pode, por favor. Assim, não é sábio o prefeito que sai romper com quem entra em ano eleitoral. Sim. Você não podia enrolar isso um pouquinho mais, não foi possível, porque todo mundo sabe o peso da máquina, isso é inegável, em qualquer parte do mundo, não é só no Brasil, né? Talvez não fosse mais sábio você, de repente, talvez engolir um sapo aqui e ali para ter o apoio dela para a candidatura estadual? Então, Aloysio, a gente sabe, todo mundo fala isso, mas eu quero continuar sendo a pessoa que eu sou. Autêntica, positiva, a gente sabe o peso da máquina, mas a gente sabe também o peso de uma pessoa que tem serviço prestado, uma pessoa que tem credibilidade, uma pessoa que tem palavra. Então, se eu fingisse estar feliz com alguma coisa, fingisse ter um grupo onde vê pessoas do governo me atacando, pessoas falando coisas que em verdade, e ouvisse a Francimara ficar quieta,
não seria Francimara. Então, acho que aí eu perderia muito mais a credibilidade da população que me conhece do que o próprio voto da prefeita, porque o voto da máquina é secreto. Então, de repente, eu poderia estar perdendo o voto dela. Então, eu prefiro continuar sendo a Francimara, autêntica, verdadeira, engolindo sapo no momento de engolir, que eu engoli 5 meses por causa de Frederico, que me segurou durante muito tempo para falar, mas consegui aguentar achando que tudo ia se resolver. Quando eu vi que não se resolveria, eu não poderia ficar quieta e as pessoas que confiaram acreditando em mim, me cobrando, eu não saberia dar a resposta. Então, se é para pagar um preço, eu prefiro pagar sendo quem eu sou, não fingindo ser quem eu não sou. Então quer dizer que o problema não é Frederico, Você fala agora que o Frederico te segurou 5 meses, o problema todo é ele. Mas as pessoas sempre falam que o problema é ele, né? Mas, coitado, eu acho que eu sou bem mais encravada do que ele, eu sou mais positiva do que ele. Não é encravada, é o jeito, né? Eu sou verdadeira, eu gosto, eu sou transparente. Tem isso também com Rosinha e com Garotinho, né? Nas proporções lá. Cada um tem um jeito, né? Quem é mais encravado é Rosinha, Garotinho, quem é mais... Não, eu sou... Enfim. Eu tenho meu jeito. Claro, sim, perfeito. Tá com o coração do tamanho do mundo, que quase ninguém tem igual. Prefeita, agradecer a senhora, né, por estar aqui com a gente. Essa coisa de prefeito e governador, você chama, né, por instinto mesmo, né? Obrigado por estar aqui neste programa, né, mais uma vez, desejar toda a sorte aí, né, e um bom dia. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a você, Luísio. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela consideração. E aproveitar aqui e dizer para a prefeita Yara Cíntia que o número do meu telefone continua sendo o mesmo. E eu vou estar torcendo sempre pelo nosso município e estou à disposição para o que precisarem. Eu posso fazer me confessar aqui, mesmo estando no ar ainda? Sim. Pode. Atravessei uma barreira na minha vida, Luiz, ser entrevistada junto com você. Legal. Eu corri 8 anos de você. Boa. Eu sei, tinha nervoso. Agora não tem mais. Admiro muito seu trabalho, admiro muito sua postura, mas eu tinha assim, sei lá. Eu falei, Frederico vai estar com o Luiz. Eu falei, que isso, Francimara? Mas estou muito feliz de ter participado. Muito obrigado pela oportunidade e continuo aqui meu respeito e a minha admiração por você e por toda a sua família. Obrigado. Então a Luísa está igual você e Frederico. Você fica com receio de fazer entrevista com ele, mas ele é gente boa. Como é que é isso? Não, que é isso. Legal. É o jeito. Obrigada por tudo, Deus abençoe. Precisar de mim, estou à disposição. Dá um beijo, Simone. Obrigado. Um beijo nos meninos. Um beijo a todos vocês. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí. Obrigado pelo carinho, pela consideração. Beijo. Deus abençoe. Deixa eu trazer aqui, antes de você fechar aí a conexão, só o Aloysio para fechar então. Luiz, por favor. Quero agradecer, Francimara, pela entrevista. Eu não sabia que tinha demorado tanto tempo para fazer comigo. Mas é aquela coisa, a proposta aqui, se for referência jornalística, é mais o Roberto Dávila, menos o William Bonner, né? É mais uma conversa do que uma inquisição. É verdade. Eu acho que o Nogueira fez isso com o Yara, nós fizemos isso hoje com você. Eu acho que você achar uma linha média é a melhor maneira, né? Verdade. Sim, te agradeço sucesso aí nessa sua pré-candidatura aí a deputado estadual. Agora, o Maquiavel Príncipe, ele te aconselharia a você ter paciência, brigar depois da urna, mas enfim, você é você, enfim. Tem que ser. Tá bom? Maquiavel que dizia, né? Lá no. Você sendo príncipe, mas os fins justificam os meios, né? Vamos pra frente. Gente, aqui, bom dia pra vocês. Aloysio, amanhã, Folha da Manhã, bem cedo nas bancas, hein? E com parte da sua entrevista, tá, Francimara? Parte dessa entrevista amanhã vai estar no Folha 1, vai estar no Jornal Impresso, no Folha da Manhã. E amanhã vamos trazer aqui um especialista em pesquisa, Murilo Diegues, para analisar as pesquisas estaduais, as nacionais, né?
fazer um balanço sobre o cenário estadual e presidencial que se define, né, na urna daqui a 1 ano e 3 meses. É verdade. Perfeito. Vamos lá. Obrigada. Valeu, Francimara. Bom dia. Beijo. Obrigado a você. Com Deus, bom dia. Tchau, Deus tchau. também. 9h05. Fechamos aqui o Folha no Ar. A gente agradece mais uma vez a Francimara, o Aloysio Abreu Barbosa. Amanhã de volta às 7 da manhã com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. E agradecer, claro, a você também, todos que participaram aqui com a gente. Não dá para ler aquele caminhão de mensagem, aquele caminhão de postagem ali, tanto no chat do YouTube quanto do Face. Mas fica aí registrada a nossa gratidão por todos, tá? E a gente volta amanhã.